Olá, estamos começando mais um programa aqui no Pro Legislativo, trazendo experiências novas, experiências que câmaras municipais têm feito e realizado com consistência. E uma delas que nós vamos falar hoje é aqui na Câmara Municipal de Jundiaí, a respeito do Parlamento Jovem. Nós temos a presença do Lucas Marques, é servidor aqui da Câmara Municipal de Jundiaí, faz parte da comissão que organiza o Parlamento Jovem e está coordenando em si, na prática, esse projeto. Vamos conhecer um pouquinho por que esse projeto aqui ganhou consistência, por que tem uma perspectiva de fazer a diferença e qual a principal atividade. Lucas, de onde que veio a ideia do Parlamento Jovem, como ele funciona? O Parlamento Jovem ele é uma ideia que surgiu na década de 80 aqui em Jundiaí, com o falecido vereador Eraser Martins. E ao longo desses anos, vários vereadores tentaram implementar, até que nessa gestão o atual presidente determinou que fosse composta uma comissão para realizar o Parlamento Jovem. Foi composta uma comissão de 3 funcionários, nós pedimos para atuar nesse projeto. A intenção é desenvolver nos jovens o potencial de liderança, o conhecimento sobre como interagir com a administração pública, sobre como funciona a Câmara Municipal, o que fazem os vereadores, o que não fazem os vereadores, como desenvolver projetos de lei e incentivar neles essa discussão de construir a cidade. A gente vê muito na política hoje, Sérgio, as pessoas discutindo se uma determinada pessoa é boa, outra é ruim, essa tem que ser punida, aquela não. E a gente quer tirar o foco dessa discussão e trazer o jovem para discutir o que ele pode contribuir para transformar a cidade dele num lugar melhor. Atualmente nós temos 22 escolas que se inscreveram nos projetos. Eu estive nessas escolas conversando com os alunos, falei com aproximadamente 3.000 alunos nesse processo. E desses 3.000 alunos, nós temos 28 candidatos que já passaram por uma seleção prévia nessas escolas e vão passar agora, do dia 25 de junho até o dia 6 de julho, por uma nova eleição. Dessa vez vai envolver a cidade inteira, onde os 19 mais votados serão os titulares do Parlamento Jovem de Jundiaí. E além dessa questão de desenvolver a liderança, a gente quer que essa experiência tenha significado para eles. Então, para se candidatar, eles precisaram desenvolver um projeto de lei e, se esse projeto for aprovado no Parlamento Jovem, a Câmara Municipal vai tentar, de alguma forma, implantar na cidade. Esses projetos eles não passaram por uma análise de legalidade, então é possível que alguns deles sejam ilegais, no sentido da impossibilidade de ser uma proposta de um vereador, mas mesmo que a Câmara Municipal não possa transformar em lei, nós vamos buscar quem são os órgãos públicos competentes e vamos sugerir, vamos buscar que essa iniciativa venha a ser implantada aqui em Jundiaí. E parece um projeto que eu chamo ganha-ganha, porque ganha o legislativo num processo de disseminação para a sua comunidade a respeito do que é o legislativo, do que faz o legislativo, sem ser necessariamente algo professoral, sem ser algo unilateral, porque está abrindo espaço de participação, então deixa de ser unilateral. Aí é um processo muito mais lúdico, digamos assim. E o segundo parte do ganha-ganha, me parece, é poder dar espaço para a formação dos jovens, através do próprio exercício deles mesmos, né? Porque hoje em dia se fala, Lucas, sobre a questão do desinteresse dos jovens na política, a dificuldade de renovação na política, da formação de novas lideranças. Você acha que projetos que nem esse, o Parlamento Jovem, podem ser uma janela de formação de novas lideranças de forma mais natural? Eu acho que pode ser uma janela de formação de novas lideranças para a cidade e futuras lideranças. Mesmo que esses jovens eles não venham a se tornar políticos no sentido comum da palavra, eles se tornarão cidadãos mais conscientes de como interagir com seus representantes, de como buscar os seus direitos.
Então, eu acredito que é muito positivo nesse sentido. É uma formação assim para a democracia, né? Pessoas também comentam e criticam hoje a qualidade da nossa democracia, né? As pessoas falam que também uma das soluções do Brasil passa pela educação, pelo investimento em educação, mas tem essa educação para a democracia, que entre os poderes o legislativo é o mais propício a assumir de alguma maneira essa responsabilidade, cada Câmara Municipal assumir essa responsabilidade na sua cidade. Porque muitas vezes o papel do legislativo, Lucas, isso é uma questão que eu te coloco, às vezes as pessoas querem medir o legislativo pela produção de leis. Mas Sim. muitas vezes não é a lei, digamos assim, o objetivo final. O objetivo às vezes pode ser discutir políticas públicas, né? Que muitas vezes pode ser regimentar o que nós já temos, um rearranjo de forças, né? E isso é um processo educativo. Exatamente. O poder legislativo ele não serve somente para legislar. Tá? As funções do poder legislativo são, sim, criar leis dentro das suas competências, que a Constituição Federal determina, mas no município é muito mais o trabalho de fiscalização. E o trabalho de fiscalização e de criação de leis, você não consegue medir ele somente em números. Você pode ter uma lei simples que traz um impacto social muito maior do que 10 ou 15 leis juntas. E o trabalho de fiscalização você também não consegue medir. Você pode passar o dia inteiro fazendo um trabalho de fiscalização num único processo, dependendo da complexidade, ou você pode olhar 10, 15 processos diferentes. Aí o que muda é o alcance de cada atividade, mas ainda assim é uma avaliação subjetiva. É muito difícil você medir isso em números. E você que está em função desse processo do parlamento, jovem, convivendo com jovens, o que você sente da parte deles? Vontade de ocupar o espaço, vontade de participar, vontade de estar próximo do interesse público, ou não? Ou ao contrário, é difícil sensibilizá-los? Qual é o teu diagnóstico disso? Eu acredito que existem jovens nos dois lados dessa moeda. A população brasileira, de uma maneira geral, está muito desacreditada com a política. Talvez um pouco por falta de conhecimento do que as instituições democráticas fazem ou de como interagir. É muito comum nas sessões da Câmara, em alguns momentos, principalmente o ano passado, as pessoas virem se manifestar e muitas vezes nessas manifestações as pessoas se colocavam como se a Câmara, se a instituição fosse inimiga delas. E não é assim. Nós queremos aproximar as pessoas da Câmara e mostrar que nós somos uma ferramenta de manifestação, um canal que as pessoas podem utilizar para aprender e para conseguir garantir os seus direitos. Dos jovens, tem jovens que vêm com receio a uma entidade pública se aproximando, tem jovens que não se importam, que não dão tanta importância a isso, ou por estarem desacreditados ou em função da sua formação, mas também temos jovens que dão muita importância para isso. E quando a gente leva essa discussão para eles, a gente vê o olhar que eles têm sobre a cidade, sobre alguns dos jovens que eu tive a oportunidade de conversar, me falaram sobre a questão de comércio ambulante, sobre a questão da mobilidade pública do ponto de vista do pedestre, da pessoa com dificuldade de locomoção. Eu cheguei a ouvir uma frase de uma das atuais candidatas. Ela me disse o seguinte: não é um problema que me afeta, eu não tenho problema de mobilidade, eu não tenho problemas assim de necessitar tanto dos serviços públicos, mas eu vejo pessoas sofrendo com essa situação toda vez que eu passo naquela avenida ou naquela determinada rua, e eu gostaria de fazer um projeto para tentar ajudar essas pessoas. Outros jovens fizeram projetos para se candidatar na área de segurança ou na área de proteção ambiental. Então, a gente percebe que eles têm essa consciência de que o que nós temos hoje precisa ser preservado e precisa ser melhorado. E eles têm vontade de participar.
muitas vezes eles não sabem como. Sim. Para eles, o Parlamento Jovem é um canal que possibilita. Hoje, a Câmara de Jundiaí ela tem desenvolvido vários canais para isso, o Parlamento Jovem é um deles. Sim. E em relação ao Parlamento Jovem, no Brasil nós já temos experiências que eu considero experiências de sucesso. A gente tem a Câmara de Santos, que nós analisamos enquanto estávamos desenvolvendo o nosso modelo. Tem o Parlamento Jovem da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa, Câmara de Guarulhos, entre outras cidades que também desenvolvem. Isso é muito importante, ter esse espírito de exemplaridade no poder público, né? Que é mais comum na área privada, onde algo deu certo e normalmente aí as empresas privadas copiam umas outras porque elas precisam de uma eficiência para sobreviver. Muitas vezes algumas experiências na área pública elas se perdem, elas ficam isoladas, né? Feitas com sucesso naquele local, mas ninguém fica sabendo. Aliás, o Pro Legislativo, onde nós estamos fazendo essa transmissão, uma das funções, quando foi pensado anos atrás, também era justamente ser uma rede de transmissão, né, desse Bacana. tipo de ação. Agora, uma das preocupações que eu sempre tenho, Lucas, é que esses projetos eles vinguem além das gestões, que comecem numa gestão, mas que tenham continuidade, né? Porque às vezes tem escolas legislativas que começam uma gestão, mas são descontinuadas quando muda a gestão da Câmara Municipal. E hoje, mudando a gestão a cada 2 anos ou até 1 ano em diversas câmaras municipais do Brasil, torna muitas vezes a administração e os projetos um pouco de passagem, né? São provisórios, né? Acho importante ter uma mentoria interna, ter uma educação interna para os quadros de vereadores. E é muito importante que aí servidores tocando, porque aí ficam na estrutura. Sim. Quando a gente estuda gestão pública, a gente verifica que esse problema da continuidade das políticas ele é histórico no Brasil. Aqui na Câmara de Jundiaí, para implantar o Parlamento Jovem, houve essa preocupação de fato de que a comissão fosse formada por funcionários de carreira. Atualmente somos em 3 nessa comissão, mas além dos funcionários que estão nessa comissão, tem outros funcionários dando apoio para o projeto, em todo o suporte que a gente precisa, o pessoal da informática, a Luciana, que é a nossa diretora administrativa, dá todo o apoio, o Gabriel, que é o nosso diretor legislativo, o pessoal do jurídico também. Então, tudo que a gente precisa de ajuda ou de orientação, eles estão nos ajudando. E para aprovar o projeto do Parlamento Jovem, nós precisamos conseguir o apoio dos 19 vereadores. Os 19 foram favoráveis. Bom. E isso é um sinal muito bom em relação à continuidade. Nós formatamos o Parlamento Jovem aqui em Jundiaí para ser um projeto de 2 anos, cada edição ter 2 anos de duração. Então, em 1 ano é feita o processo de inscrição das escolas, candidatura, eleições e capacitação também desses jovens. Eles vão passar por 2 capacitações aqui na Câmara nos meses de agosto e outubro. E no ano seguinte, inclusive que será outro presidente, né, porque o mandato do atual presidente se encerra esse ano, será o período de mandato simulado deles, onde eles vão ter as sessões ordinárias, vão votar os seus projetos, encaminhar indicações para a prefeitura. No 2º ano do mandato do próximo presidente, Sim. vai ter um novo período de eleições. Então, a forma como a gente formatou foi pensando também na possibilidade de continuidade do projeto. Isso é fundamental. Fundamental porque os esforços, eles às vezes são escassos, a capacidade de reunir a equipe, uma sintonia interna, e muitas vezes também a reputação que se coloca em jogo do Legislativo, quando vai procurar a sociedade aí fora para criar projetos, né, que eles tenham continuidade para a reputação da Câmara Municipal e dos quadros permanecerem. Muito obrigado, conversamos aqui com o Lucas Marques, que é coordenador do projeto Parlamento Jovem aqui na Câmara Municipal de Jundiaí. Quem estiver interessado em ter informações, acompanhar, pode deixar aqui alguma mensagem no chat que passamos aí o contato do Lucas. Obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço, Sérgio.